Bom dia. A pedido do senador Cajuru, há uma ação no Supremo que está sob relatório do ministro Nunes Marques, que também tem K no nome, é Cássio, como K de Cajuru, pedindo liminar para que o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, seja aceito pelo Senado. Ele está fazendo isso por analogia, já que o ministro Barroso mandou o Senado abrir a CPI que fora pedida pelo senador lá do Amapá, Randolph Rodrigues. Ele quer também que o Supremo mande o presidente do Senado abrir a ação de impeachment, processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Afinal, ontem o presidente do Senado obedeceu às ordens do ministro Barroso e leu o requerimento, que significa abrir oficialmente essa CPI da Covid, que é para investigar a atuação do governo federal na Covid, não para investigar deputados e senadores, como foi a proposta do senador Eduardo Girão do Ceará, que teve até mais assinaturas que a CPI da Covid, mas barra no regimento interno do Senado, que diz que não pode haver comissão parlamentar de inquérito que envolva a Câmara dos Deputados, o Poder Judiciário e os Estados. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. O que vai acontecer lá no Supremo, se o ministro Nunes Marques disser eu não vou conceder liminar, não vou ordenar o Senado, porque seria uma intromissão de um poder no outro. Eu vou fazer como sempre fez o Supremo dos anos 80, 70, 90, que eu vi, eu, repórter do Supremo, vi o Supremo mandava arquivar, para não se intrometer em assuntos domésticos do Congresso, né? Se ele tomar essa decisão, ele vai estar dizendo que o ministro Barroso se excedeu, né? Aliás, a decisão do ministro Barroso vai ser examinada hoje pelo plenário do Supremo. Então, o presidente do Senado ontem já obedeceu a uma ordem do ministro Barroso, que ainda vai ser submetida e pode ser anulada ao plenário do Supremo. São fatos do novo Supremo. Eu sei que está difícil de vocês entenderem, mas está difícil para todos nós entender. Inclusive para mim, que cobri Supremo nos anos 70, anos 80, anos 90, e não era nada disso, né? Quando alguém que não tinha voto na Câmara, no Senado, apelava para o Supremo, para algum assunto administrativo lá do Supremo, era arquivado, dizendo, não, esse assunto é doméstico, o Congresso é que decida, o Supremo vai obedecer à independência de poderes, nós não vamos nos meter nesse assunto. Era assim, agora não é mais. Vejam que interessante. Saíram dados da dengue aqui em Brasília no primeiro trimestre. Primeiro trimestre é o trimestre do verão, do mosquito da dengue, e a gente descobre que o mosquito da dengue tem um inimigo, que é o corona. O vírus corona é inimigo do mosquito da dengue, porque a dengue despencou 80%, se a gente comparar o primeiro trimestre do ano passado e agora. Despencou, no ano passado teve 14.750 casos no Distrito Federal. Agora teve 2.994. No ano passado morreram 12 pessoas de dengue. Neste ano, nenhuma, né? Então a gente vê aí que já temos um anti-mosquito, que pelo menos é o resultado disso aí. Bom, e a gente está falando em dengue, né? Os Estados Unidos suspenderam a vacina da Johnson & Johnson por formação de trombos e, inclusive, produziu uma morte depois que a pessoa tomou. Lá na Europa aconteceu isso com a vacina da Oxford, que é do mesmo vetor viral, é a mesma forma, né? É um vírus inócuo
que transporta o corona enfraquecido, né? Lá na Europa suspenderam, alguns países retomaram, outros não. Alguns fizeram restrições para os idosos. Teve 200 casos de trombose na Europa, trombose no cérebro e no pulmão. Nos Estados Unidos está acontecendo isso também. A produtora disse que tomou conhecimento e a Austrália, em consequência, suspendeu as compras desse tipo de vacina. Só para a gente registrar, né? E lá na Itália foi decidido que para a Eurocopa os estádios vão poder abrir limitada a 25% da lotação. Isso não foi permitido pelo Supremo aqui no Brasil para as igrejas. O ministro Nunes Marques tinha proposto isso, 25%, mas perdeu, né? Foi 9-2 que os prefeitos e os governadores têm poderes acima dos direitos fundamentais da Constituição para decidir se a pessoa pode ou não frequentar o seu templo. De Brasília, Alexandre Garcia.